Eu queria convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Números, capítulo 13. Nós vamos girar aí em número 13 e 14, a nossa reflexão. Eu queria refletir com os irmãos, e nesses dois textos, depois eu vou em outros também, mas vamos nos fixar nesses dois textos, sobre o perigo de sermos crentes incrédulos. O perigo de não crermos naquilo que dizemos crer. Em Números, o povo vai andar no deserto, vai rodar no deserto, porque o povo vai ser incrédulo quanto àquilo que Deus havia prometido. Deus fez uma promessa ao povo. E o livro de Deuteronômio, você não precisa abrir, eu só vou fazer uma citação. O livro de Deuteronômio, no capítulo 1, no versículo 19 a 22, Deuteronômio, que é a repetição da lei, diz que Deus ia dar uma terra para aquele povo. Lembra da história que o povo sai do Egito sob poderosa mão do Senhor? A história os irmãos já conhecem muito bem. E quando eles saem debaixo da poderosa mão do Senhor, atos feitos como nunca visto anteriormente, também posteriormente, de prodígios de Deus, acontece na vida daquele povo. Deus levanta um líder, Moisés. Deus treina esse líder, Deus dá um auxiliar a esse líder. Deus endurece o coração de Faraó, Deus amolece o coração de Faraó, Deus derrama sobre o Egito 10 pragas, as 10 pragas eram deuses egípcios, e os deuses egípcios agora se voltam contra os egípcios, e Deus mostra que Ele é Deus acima dos deuses, e de maneira miraculosa o Senhor abre o mar vermelho, o povo passa no mar a seco, e ali o exército de Faraó, a elite do exército de Faraó é derrotada, morrem afogados. Deus tira aquele povo de maneira miraculosa. E você pode falar, mas isso é história, é mitologia, é isso e aquilo. Então você vai ter que discutir na história o porquê que o Egito, depois de Ramsés II, deixa de se tornar uma potência mundial. Tem que explicar isso. Porque da noite para o dia eles perdem a mão de obra de mais de 1 milhão de pessoas. E Deus tira aquele povo de maneira miraculosa. E pouco tempo depois que esse povo sai, o Senhor dá uma promessa para eles. E a promessa de Deus em Deuteronômio 8, não precisa abrir, deixa lá em Números, que lá que nós vamos fincar os pés. Diz Deuteronômio capítulo 8, 7 a 9, diz: pois o Senhor, o seu Deus, o está levando a uma terra boa, cheia de riachos e tanques de água, de fontes que jorram nos vales e nas colinas, terra de trigo e cevada, videiras e figueiras, romãzeiras, azeite de oliva e mel, terra onde não faltará pão e onde não terão falta de nada. Deus faz essa promessa ao povo. Pouco tempo depois de que Deus fez essa promessa ao povo, de que levaria o povo para uma terra que tem essas características, esse povo que era escravo no Egito, que agora está no deserto, Deus faz essa promessa para ele. E o nosso Deus, Ele não é Deus que mente. Todas as suas promessas são cumpridas. Deus não é Deus que mente. E Deus fez essa promessa, e quem fez essa promessa foi Deus.
E quantas vezes nós falamos que nós somos crentes, mas vivemos como incrédulos, quanto àquilo que Deus revelou a cada um de nós. Deus não tirou o povo do Egito para morrer no deserto. Deus tirou o povo do Egito e o destino do povo era a terra prometida. O destino que Deus queria para o povo não era o deserto, os pedregais, as serpentes, as areias escaldantes do deserto, não. O que Deus queria para o seu povo era levar o seu povo para uma terra, de acordo com o texto sagrado que diz que mana leite e mel, aonde haveria uma vida abundante. O povo de Israel tombou no deserto, fracassou na jornada. E o texto de 1 Coríntios diz que, narrando a história do fracasso do povo no deserto, o texto de 1 Coríntios, Paulo escreve à igreja e diz que essas coisas foram escritas para que vocês não cobissem as coisas erradas que aquele povo cobiçou. Aquele povo cobiçou coisa que estava errado, e por isso pagou um preço muito caro. Naufragaram na fé, não entraram na terra. E aqui em Números, capítulo 13, eu gostaria de ler alguns versículos com os irmãos, a partir do verso 1. Números, capítulo 13, a partir do verso 1, diz o seguinte: E o Senhor disse a Moisés: envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã. Aqui eles estão naquela esquina da vida de Cades Barneia, aonde eles chegam num determinado local. Moisés diz: olha, escolha representantes de cada tribo, das 12 tribos, e nós vamos mandar esses representantes para espiar a terra. Verso 3. Assim Moisés os enviou do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram chefes dos israelitas. Então tem a descrição dos nomes. Vamos para o verso 16 agora. Capítulo 13, versículo 16. São esses os nomes dos que Moisés enviou em missão de reconhecimento no território. Quando Moisés os enviou para observar em Canaã, disse: subam pelo Neguebe e prossigam até a região montanhosa. Vejam como é a terra, se o povo que lá vive é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, e se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se ali existe floresta ou não. Sejam corajosos, tragam alguns frutos da terra. Era a época do início da colheita das uvas. Eles não sabiam como era a terra. Eles tinham uma promessa, mas não sabiam. Então Moisés disse: vá lá, vai ver se a terra é boa. E não, naquela época não tinha o drone para sobrevoar e mandar as informações. E Moisés fala assim: e mande alguns frutos para que a gente possa olhar esses frutos. Versículo 21. Eles subiram e observaram a terra desde o deserto de Zin até Reob, na direção de Leb-Hamat. Subiram do Neguebe e chegaram a Hebron, onde vivia Aimã, Sesai, Talmai, descendentes de Enaque. Verso 23. Quando chegaram ao vale de Escol, cortaram um ramo do qual pendia um único cacho de uva. 2 deles carregaram o cacho, penduraram numa vara, colheram algumas romãs e alguns figos. Aquele lugar foi chamado Vale de Escol, por causa do cacho de uvas que os israelitas cortaram. Ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Então preste atenção. Eles foram, espiaram a terra e olharam para um cacho de uva e falaram: vamos levar esse cacho de uva para Moisés. E quando pegaram o cacho de uva, 2 homens tiveram que carregar o cacho de uva. Colocaram o cacho de uva num pau de arara, a madeira nas costas, colocaram o cacho de uva em cima e trouxeram. Terra muito fértil, terra boa, promessa do Senhor. Versículo 26, por favor.
Eles então retornaram a Moisés e Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestariam um relatório a eles e a toda a comunidade de Israel, e lhes mostraram os frutos da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde mana leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que lá vive é muito poderoso. E as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos os descendentes dos Enaquitas. Enaquitas gigantes, gente grande. Os amalequitas vivem no Neguebe. Os hititas, os jebuseus, os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Ele dá uma relação dos povos que eram inimigos do povo de Israel. E que seriam. Verso 30. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomamos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra e disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Isso foi o relatório que trouxeram. Foi o relatório que trouxeram. E a gente percebe no capítulo 13 alguns sintomas de crentes incrédulos. De gente que tem o coração incrédulo quanto àquilo que Deus falou que ia fazer. Verso 27, você percebe que o povo só descobre o que Deus já havia falado. E no verso 28, quando eles dizem, mas porém, a incredulidade sempre descobre impossibilidades. Mas preste atenção que no verso 30 há um personagem que disse, subamos. Porque é certo, no verso 30, é certo que faremos o quê? Agora preste atenção que Calebe não está proferindo arrogância ou autoafirmação. Há uma diferença. Há uma diferença de quem é confiante no Senhor e quem é arrogante. Há uma diferença. Existem pessoas que passam a impressão de que são confiantes, mas elas são arrogantes. Calebe diz, é certo que venceremos, por quê? Porque Calebe tinha guardado no coração, quando criança, a promessa que Deus fez a eles quando saiu do Egito. De que o Senhor ia dar uma terra. Então a família de Calebe vinha nas reuniões familiares, na reunião falando, olha filho, nós estamos caminhando no deserto, nós vamos para a terra que o Senhor vai nos mostrar. E Calebe é um desses líderes de tribo que são escolhidos para ir trazer o relatório. E vocês conhecem a história, porque dos 12 que vão representante, 10 voltam e dão um relatório negativo, vocês sabem disso. E só 2 trazem um relatório positivo. E dentre esses 2 está Calebe, o outro é Josué. E o que a incredulidade vai produzir no meio desse povo? O verso 31 diz que a incredulidade dos crentes produz um senso de fraqueza. Olha o verso 31. Mas os homens que tinham ido com ele disseram, não podemos atacar aquele... Perceba o senso de fraqueza. Nós não podemos. Eles riscaram as promessas de Deus. Eles anularam a palavra de Deus, o poder de Deus, e só enxergaram obstáculos na vida. Eu não estou dizendo que você vai subir para as cabeças e vai dar tudo certo. Não é isso que eu estou dizendo. Porque Deus nunca nos prometeu que a vida seria fácil para nós. Não é verdade? Não é verdade?
Deus nunca prometeu para nós. Deus nunca prometeu. Deus disse que no mundo nós teríamos o quê? E tem um personagem na Bíblia, o apóstolo Paulo, que ele diz, olha, teve coisas que eu parei de orar a Deus, porque Deus disse que não vai tirar de mim. Porque eu entendi que Deus disse para mim que a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. São circunstâncias. Mas essa circunstância do texto que nós estamos dizendo, esse povo foi incrédulo a uma promessa que Deus tinha feito a eles. Deus tinha feito eles. Lembra a primeira música que nós cantamos aqui essa noite? Qual foi a primeira música que nós cantamos aqui nessa noite? Hã? Próximo e diante. E o final dessa música diz, e quando tudo acabar, lembra disso? E quando tudo acabar, a palavra diz, da música, estarei seguro. Por que estarei seguro quando tudo acabar? Porque Deus me ama. Irmãos, olhe para mim e preste atenção. Um dia isso vai acabar. Um dia essa dor vai acabar. Um dia essas lutas vão acabar. Amém? Um dia essa fadiga nossa vai acabar. Um dia, essa limitação física vai acabar. Um dia nós teremos uma liderança que nos ama. Um dia nós vamos estar num lugar que a palavra de Deus diz que o Senhor enxugará dos nossos olhos todas as nossas lágrimas. Todas. Não é meia dúzia, não é uma ou outra. O Senhor enxugará dos nossos olhos. Sabe o que a palavra está dizendo? Nessa terra que nós vamos habitar, que não existe cemitério, que é a Nova Jerusalém, porque a primeira morte já passou e a segunda morte não tem domínio sobre nós. E quem garante isso não sou eu, é a palavra do Senhor. E aquilo que nós cantamos aqui, um dia tudo vai acabar. E sabe por que tudo vai acabar? Porque eu estarei seguro, porque o Senhor me ama. Amém? O Senhor me ama. Irmãos, olhe para mim e preste atenção, não desanime diante das lutas. Não entregue os pontos antes do apito final. Não desanime, continue lutando, porque nós acabamos de cantar que um dia tudo vai acabar. E o dia que tudo acabar, eu e você vamos estar seguros. Sabe por que eu e você vamos estar seguros? Não é por causa da cor dos nossos olhos, não é porque nós somos bonzinhos, não é porque nós fizemos isso e aquilo. Sabe por quê? Porque o Senhor nos ama, independente de quem nós somos. Está entendendo? O Senhor nos ama. E um dia isso tudo vai acabar. Esse povo teve um senso de fraqueza. Versículo 31 vai dizer que esse povo tem um complexo de inferioridade, porque eles são mais fortes do que eu. Eu não estou dizendo que nós cristãos precisamos ter complexo de superioridade, porque isso é arrogância. Mas lembra quando Paulo diz em Filipenses, ninguém pense de si mesmo além do que convém. Ninguém pense de si. E o que é alguém humilde? Alguém humilde é alguém que não pensa além do que convém, nem aquém do que convém. Estão me entendendo? Irmãos, eu conheço gente, e não é pouco não. Eu conheço gente que nunca estudou, nunca foi numa escola. Não é porque é preguiçoso, é porque não teve oportunidade. E tem extrema habilidade. Inteligentes. Estão entendendo? Estão entendendo? E uma das pessoas que eu conheço, que ele é extremamente inteligente no que faz, ele diz assim, pastor, isso que eu faço, ele faz muito bem, eu não vou citar nome, não é da nossa igreja, mas eu faço bem porque Deus é que deu esse dom para mim. Estão entendendo? Ele disse assim, Deus deu esse dom para mim. E um dia eu estava vendo alguém chegar e elogiar esse irmão.
Alguém viu o que ele estava fazendo e elogiou. Na hora ele trouxe a pessoa, mostrou o que ele fez, e ele disse assim para a pessoa que não cria em Jesus: quem me capacitou para fazer isso aqui foi o Espírito Santo de Deus. Se você crê ou não, isso não é problema meu. Porque eu não fui redimido para provar para você que Deus existe ou não. Eu fui redimido para proclamar que Deus existe. Se você vai crer ou não, isso não é comigo. Porque crer em Jesus é um ato do Espírito Santo. Não é argumentos que te convencem. É um ato sobrenatural de Deus. Dá para entender isso? Porque senão você não vai se converter, você vai aderir ao novo sistema religioso. E esse homem olha para aquela situação e ele fala: quem me capacitou? E eu disse para ele: irmão Manuel, onde você aprendeu isso aí, irmão Manuel? Ele falava assim: quando eu era mais novo, a minha netinha lia a história de José para mim. E a única que tinha paciência de ler a Bíblia para mim era a minha netinha. E a minha netinha lia a história de José para mim, que era a história que ela mais gostava. E toda vez que ela lia a história, eu orava para Deus e pedia para que Deus me desse o mesmo discernimento de José. Que tudo que eu botasse a mão fosse bem sucedido. E quando alguém me elogiasse, eu ia pegar essa pessoa, trazer essa pessoa e dizer para essa pessoa: quem me ajudou nisso foi a boa mão do Senhor. Está entendendo? E ele faz isso até hoje. Quem me capacitou para isso foi a boa mão do Senhor. Não pensa de si além do que convém, nem aquém do que convém. Tem um pensamento equilibrado a respeito dele mesmo. Sabe de onde veio, sabe o que Jesus fez e sabe para onde veio. E um dia isso tudo vai acabar. E aí nós estaremos seguros. Por que nós estaremos seguros? Porque o Senhor nos ama. Há um complexo de inferioridade. E as cidades eram grandes, eles vão dizer, mas se a cidade era grande, Deus era maior. As muralhas eram altas, mas Deus é altíssimo. Os gigantes eram fortes, mas Deus é o Todo-Poderoso. A fé olha para Deus e vence as dificuldades. A incredulidade vê as dificuldades e duvida de Deus. Verso 32 de Números 13, esse povo está desesperado e desanimado. Olha o verso 32, o que ele diz: espalharam entre os israelitas um relatório o quê? Negativo. De novo, deixa eu dar outro detalhe. Você já percebeu como notícia ruim espalha rápido? Já percebeu? Notícia ruim tem a capacidade de se espalhar rapidamente, rapidinho o desânimo toma conta. Mas irmãos, um capítulo atrás eles estavam vendo os prodígios de Deus. Mas há desespero e há desânimo na nossa vida de crentes incrédulos. Sabe quando? Preste atenção, olha para mim, preste atenção. Sabe quando que há desespero e desânimo na nossa vida? Quando nós sofremos de amnésia espiritual. Nós armamos desespero no nosso coração hoje, porque nós esquecemos o que Deus fez por nós ontem. Deus fez um milagre aqui ontem. E hoje, quando nós nos deparamos com os enaquitas, nós entramos em desespero. E aí, o que será de nós? O que vai acontecer? Baixa autoestima, visão distorcida da realidade. Eles vão dizer, éramos como gafanhotos. E é interessante que esse desespero diante das dificuldades e não enfrentar como a luz da palavra de Deus, das promessas de Deus, esse desespero contagia. Olha o que fala capítulo 14, versículo 1, olha só, Números 14, 1 diz que naquela noite toda a comunidade começou a o quê? Sabe qual a única outra vez que a gente vê essa construção gramatical no texto do povo do Êxodo? Quando o povo sai na 10ª praga, que foi a morte do prejuízo, que ouve-se no Egito o choro em alta voz, lembra disso?
Lembra disso? Os pais chorando a morte do primogênito. Foi a vez que o texto cita isso. E agora a outra vez que o povo cita isso, quando os 10 trazem o relatório, o que nós vemos no capítulo 14, versículo: naquela noite, toda a comunidade começou a chorar. Era desesperador. Mas espera aí. Deus havia prometido que o levaria para uma terra que emana leite e mel. Deus havia prometido. E Deus não mente nas suas promessas. E agora, diante da primeira dificuldade, eles começam a chorar coletivamente. Capítulo 12 de Números, olha capítulo 12 de Números, versículo 1. Miriam e Arão começou a criticar Moisés. Miriam, lembra de Miriam? Miriam era o que de Moisés? O que, irmãos? Irmã, Miriam era irmã de Moisés. E Arão era o substituto imediato de Moisés, era o subgerente do povo. E a irmã de Moisés e o auxiliar de Moisés começaram a criticar Moisés porque ele havia casado com uma mulher etíope. E aí a discussão é ampla, mas criticam Moisés publicamente. Esse povo, diante das lutas, eles começam a procurar culpados para justificar a sua incredulidade. Deixa eu afirmar o que eu estou dizendo de novo. Esse povo, diante das dificuldades, preste atenção. Esse povo, diante das dificuldades, eles começam a procurar culpados para justificar a sua incredulidade. Dá para entender isso? Dá para entender? E algumas vezes nós temos que, em oração, dizer: Senhor, pequei contra o Senhor. Estou sendo incrédulo. O Senhor me perdoa. Mas não é bonito na vida do cristão, quando alguma coisa dá errado, ele vira a sua metralhadora nos outros. Ah, pastor, a minha vida está ruim. Você não conhece minha mulher, pastor. Pastor, você não conhece meu marido. Pastor, você não conhece meus filhos. Pastor, você não sabe onde eu trabalho. Pastor, você não sabe o pastor que eu tenho. E aí a gente começa. A gente começa a armar a nossa metralhadora nos outros. E isso contagia, e esse povo começou a chorar em alta voz. Começou a murmurar, olha o verso 2. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e toda a comunidade disse: quem dera tivéssemos morrido aonde? Irmãos, na hora da luta, ao invés desse povo se voltar para Deus, olha só, ao invés desse povo se voltar para Deus, esse povo se volta contra Deus. Ao invés desse povo ver Deus como um libertador, eles estão vendo Deus como um opressor. E eles acusam a Deus e murmuram contra Deus. Você já fez isso? É Deus, parece que na minha vida tudo dá errado. Lembra do Salmo 73? Quantos de nós, por exemplo, já ficamos incomodados ao vermos a prosperidade dos desonestos? O cara não teme ao Senhor, não faz nada certo, está se dando bem na vida. Eu temo ao Senhor, trabalho, faço isso, faço aquilo, pago certinho minhas contas, parece que minha vida não vai para frente. Já teve essa sensação? Eles têm um sentimento de gratidão, esses crentes incrédulos. Eles dizem: antes tivéssemos morrido no Egito. Ah, minha vida era boa quando eu estava lá no mundão. Aí eu curti a vida. Rapaz, é isso que eles estão dizendo. Negócio de crente? Rapaz, esse povo crente é chato demais. Vai lá na frente, o pastor fala assim: as irmãs, toma cuidado com a roupa que usa. Aí o pastor fala assim: vai ter oferta missionária, já vai pedir dinheiro.
Aí o pastor fala assim, as cadeiras. Então a gente arruma desculpa tudo. Arruma desculpa absolutamente tudo. E aí a gente começa a viver uma vida distante de Deus, e a gente começa a sentir saudade do Egito, e Satanás vai nos empurrando, e aí a gente vai sendo crente morno, e lá em Apocalipse, na igreja de Éfeso, como é que Deus trata crente morno? Vomitando. Quem deras fosse frio, quente ou frio, tu és morno. E por ser morno, tu provoca o quê? Ânsia. Irmãos, não reclame de Deus. Leve as suas causas a Deus em oração. Às vezes algumas pessoas são decepcionadas por outras dentro da igreja, e as pessoas, eu já ouvi pessoas dizendo assim, não, bom era lá no mundão. Lá no mundão as pessoas eram ponta firme. Se você quiser fazer isso durante o culto, você pode fazer. Te dou a liberdade. Não, não faz não, não deixa ele não. Você pode sair daqui no boteco, ele na esquina ali, ó. Depois da terceira dose, todo mundo é amigo de todo mundo. Pagam para todo mundo. Tem um na esquina ali que sempre eu passo lá, porque eu conheço alguns. Passo, cumprimento, converso com alguns. E tem uns que, dependendo da oração que a hora que eu passo, eles me abraçam tanto que eu não consigo passar da calçada. Pastor, já que você não toma uma, quer uma Coca-Cola? Eu falo, claro que eu quero. É melhor gastar o dinheiro com Coca-Cola para mim do que com pinga para os outros. Quero. Aí tem um que fala assim, pastor, eu sei que você gosta de chocolate batom vermelho. Aí ele já compra 2 e me dá. Então, de vez em quando que eu estou duro sem dinheiro, eu passo ali, paro para abençoar. Já é normal para mim. Não tem vergonha de falar, não. E aí eu abraço os bebês e saio. E convido. Passa lá. E convido. Todo dia tu precisa ir na igreja. E tem um que mandou a filha um domingo aqui e falou, eu não fui, mas mandei a filha. Aí eu virei para ele, aproveitei que ele estava bem, pelo menos vai todo mundo para o inferno, vai escapar pelo menos um. Mas depois da terceira, todo mundo é amigo de todo mundo. Olha para mim, presta atenção, aqui não precisa da primeira e da segunda, da terceira, aqui nós somos irmãos em Cristo. E para com essa mania de permitir no seu coração, de que Satanás ponha em dúvida o sentimento de um irmão para com o outro. Porque quem quer que tenhamos a síndrome de Caim para matar Abel é Satanás e não Deus. Está entendendo? Estão entendendo o que eu estou dizendo? Efeitos da incredulidade, rebeldia contra Deus, medo do inimigo, perseguição aos líderes. E o que nós devemos fazer na hora da epidemia da incredulidade? O texto nos ensina algumas lições preciosas quando nós duvidamos da providência de Deus em nossas vidas. Números 14, versos 5 e 6, vai dizer, então Moisés e Arão prostraram-se em rosto, hein? O que eles fizeram, irmão? E a expressão prostraram o rosto em terra tem a ver com quebrantamento diante de Deus. Irmãos, sabe por que alguns casais estão a ponto de divorciar, estão indo na igreja cultuando a Deus, achando que estão cultuando? Sabe por quê? Porque a gente quer quebrar um ao outro ao invés de ser quebrantado diante de Deus. Está entendendo o que eu estou dizendo? Eu sei, irmã, eu sei. Irmãs, olhe para mim e preste atenção. Eu sei, irmãs, que tem dia que você desejaria, você não precisa rir, não precisa reagir, não faça nada. Eu sei que tem dia que você desejaria que seu marido fosse promovido às mansões celestiais. Porque homem eu sei, irmãos, é difícil. Eu sou um deles.
Não é verdade? Dia desse eu vi um pseudo-cristão dizendo assim: minha mulher não faz nada, fica em casa com as crianças. Vai lá em casa ficar com as crianças para você ver. Quando a minha mulher mandava eu ficar com as crianças, ela pedisse para olhar a água queimava no bule e eu não via. Vai ficar com as crianças para tu ver como é que é bom. Agora, nós não somos chamados para ficar fiscalizando uma vida do outro. Nós somos chamados para apoiar uma vida do outro. Amém? Amém? Nós somos chamados para apoiar. Então, as moças de nossa igreja que querem casar. Que eu quero casar, que eu quero casar, que eu quero casar. Tá bom, você vai casar. Calma. Repara no rapazinho, quando ele é solteiro, se ele ajuda a mãe dele. Repara. Moças, estão me ouvindo? Se ele é daqueles que chega na casa deles e a mamãe vem trazer o copinho na mão e onde ele toma, deixa, vai ser assim quando casar. Esses dias passou na televisão, um homem todo bombadão no Rio de Janeiro, bem fortão, bem musculoso, assim, mais ou menos igual eu, assim. E esse cara, só nisso eu sou semelhante a ele. E esse cara, ele tinha o vírus do HIV e ele estava passando o vírus do HIV para as mulheres e foi preso por causa disso. Lembra dessa história? Ele passou para mais de 50 mulheres o vírus do HIV. E aí eu fui ler a biografia desse cara. Biografia não, algumas informações sobre eles. Presta atenção no que eu vou dizer aqui. Ele era pensionista da avó dele. Foi um cara que nunca teve responsabilidade na vida. Fazia da sua avó, da sua mãe, da sua tia e das mulheres empregadas. Vocês estão entendendo, moças, o que eu estou dizendo? Mas eu não quero acabar a vida sozinha. Então vai. Tem um ditado lá na terra do meu pai que diz: antes só do que mal acompanhado. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Agora, nós temos vida em família, lembra de Neemias a semana passada? Nós temos vida em família para que a gente lute pela felicidade um dos outros. Porque quando o marido está disposto a lutar pela felicidade da mulher e a mulher pela felicidade do marido, existe felicidade, estão me entendendo? Agora, quando cada um quer a sua própria felicidade, esquece. Não vai ter. Porque é uma comunidade de gente egoísta. E todo egoísta é infeliz. Eu não conheço um egoísta feliz. Todo egoísta é infeliz. Mas toda pessoa feliz, ela pensa mais nos outros do que nela mesma. Olha para a tua mãe. Você que é filho. Esses dias eu estava conversando com um rapaz da Bahia. Ele, de vez em quando, faz alguns serviços para mim, já há 8 anos. E nós estávamos conversando quando a gente era criança, o que a gente comia. Aí eu falei assim: rapaz, mas como eu comi taioba quando era criança? Todo mundo sabe o que é taioba? É? Tanto é que eu vejo taioba na frente e eu meto o pé. Tem uma raiva de taioba que você não faz ideia. Eu não gosto de taioba, de pé de frango, de pescoço de frango, mingau de fubá. Tem uma raiva disso que você não faz ideia. Carcaça de frango, então, não posso ver. E aí nós estávamos conversando, eu falei: rapaz, como? Eu vi uma folha, tem aquela folha, como é que chama? Parece que taioba não é taioba, o talo dela é roxo. Tem um outro nome. Você não pode comer, faz mal, aquilo lá mata. Não é verdade? E aí, vi aquilo, eu falei: ali é taioba. Ele falou: não é taioba não. E ele contou a história dele para mim. Qual a história dele para mim? Quando ele era criança, a mãe dele cozinhava caroço de jaca para eles comerem. E ele falou que à noite, a mãe dele acordava eles para ver se eles tinham morrido. Porque dormia com fome. A mãe dele tinha medo que eles morressem com fome. E aí, o olhinho dele encheu de lágrimas, ele falou que o segundo ou terceiro irmão dele morreu de fome, dormindo, no interior da Bahia.
Diz que a mãe dele passava horas e horas à noite chorando. Chorando. Então a mãe ficou tão traumatizada que quase toda noite ela ia acordar os filhos para ver se não tinha ninguém morto por causa da fome. E aí toda vez que a gente conversa, a gente toca nesse assunto. E ele fala assim com lágrimas nos olhos, ele é da Igreja Universal. E ele diz: hoje meus filhos têm comida de sobra. E ele está dizendo, e quem fez isso na nossa vida foi Deus. Está vendo um espírito quebrantado e humilde? Preciso de quebrantamento, irmãos. Se nós queremos ser crentes, nós precisamos ter o coração quebrantado, porque é isso que agrada a Deus. O que é um coração quebrantado? O coração quebrantado é um coração de uma pessoa que sempre está na expectativa daquilo que Deus vai fazer nele e através dele. Está entendendo? Aquele que tem um coração quebrantado, ele olha para o outro e não existe impossível, porque a qualquer momento Deus vai fazer alguma coisa. Amém? Amém, irmãos? A mulher que tem coração quebrantado, ela olha para o marido e ela dobra o joelho no chão para que Deus possa mudar ele. Irmãs, olhe para mim, presta atenção. Não adianta você falar na cabeça do seu marido para ele mudar, porque ele não vai mudar. E enquanto mais você falar, pior vai ficar. Para de falar dos defeitos do seu marido, mas fale do seu marido para quem? Para Deus. Essa é a mulher sábia que edifica a casa. Não adianta discutir, brigar, argumentar, fomentar, jogar uns com os outros, espalhar boato. É preciso quebrantamento. Moisés e Arão, a liderança, Moisés e Arão se prostram. E toda a assembleia dos israelitas. Olha o verso 6 de Números 14. Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os quais observaram a terra, rasgaram as suas vestes. Diante da epidemia de incredulidade, irmã, firme o seu coração na verdade do Senhor. Firme. Olha o verso 7. E disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é... Porque quem tinha prometido a terra? Então firme o seu coração na verdade. Estão entendendo? Firme o seu coração na verdade quando há epidemia de incredulidade. Mostre que Deus pode guerrear as nossas guerras. Olha o verso 8, o que diz? Se o Senhor se agradar, isso é bonito, irmão, isso é bonito. Porque nós vivemos uma época, e eu não sei se você vai entender o que eu estou dizendo, eu já estou acabando. Nós vivemos uma época onde o povo é meio doido da cabeça, gente. Tem gente que está dando ordem para Deus. Olha para mim aqui, ó. Tem gente que está dando ordem para Deus. Esse povo não bate muito bem da cabeça, não. Deixa eu dar um exemplo aqui para você, simples. Nós temos aqui, deixa eu usar, Sebastião Pereira, vou te usar como exemplo. Tião Pereira, Sargento Pereira. Pereira foi militar. Você chega no corpo de bombeiro, todo mundo fala bem dele. Todo mundo fala bem dele. Aí você chega, o Sebastião na época, eu vi fotos do Sebastião soldado, sargento. Sebastião sargento. E de repente, o Sebastião sargento tem um comandante lá do batalhão. O Sebastião sargento diz o seguinte: comandante, eu não vou fazer isso, é você que vai me obedecer. E fica quieto, porque eu estou decretando. O que vai acontecer com você, Sebastião? Não estaria aqui nem hoje. Você está entendendo o que eu estou dizendo? O rabo abanando o cachorro. Dá para entender? Tem gente que é doida da cabeça, gente. Olha o que o verso diz. Se o Senhor... O quê? Se o Senhor... Irmãos, olha aqui, ó. A nossa oração diante da luta é o seguinte: Senhor, se o Senhor se agradar de mim, aí eu vou ver o milagre. Estão entendendo? Mas a condicional, se o Senhor... Ó, nós vamos pregar a palavra de Deus... Nós vamos tentar viver o Evangelho,
Nós vamos viver com testemunho, com integridade, e se o Senhor se agradar de nós, o Senhor vai acrescentar cada dia os que estão sendo salvos. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Se o Senhor se agradar de nós. Essa é a pergunta. Agora, será que tem alguma coisa no meu e no seu coração que o Senhor não se agrada? Que o nosso coração não está quebrantado? Talvez, irmãos. Tem coisa em nós que está atrapalhando a comunidade. Lembra do pecado da capa de Acã, Josué capítulo 7? Acã roubou uma capa e escondeu. O povo foi para a guerra e perdeu a guerra. E Deus disse, tem pecado escondido no meio de vocês. Se não for revelado, não vou dar vitória. Está entendendo? Essa questão de pecado não é questão de fórum íntimo? Porque uma coisa escondida pode atrapalhar? Um marido que vive em adultério, ele prejudica toda a formação dos seus filhos. Uma mãe que vive uma vida dupla, ela prejudica toda a formação dos seus filhos. Enquanto isso não for confessado e não tiver quebrantamento, aquela família não vai ser vitoriosa. Precisamos firmar-se na verdade, e se o Senhor se agradar de nós, então o Senhor fará grandes coisas no meio do seu povo. Nós oramos e queremos avivamento. Eu confesso para os irmãos uma coisa, esse mês eu tinha separado uma série de mensagens para pregar para os irmãos no mês de julho, sobre avivamento. E eu preparei 3 mensagens sobre avivamento. Eu não tive coragem de pregar para os irmãos. Que é muito forte. A igreja não está preparada para ouvir sobre isso. Que avivamento não é brincadeira, conforme o povo ouve por aí. E o primeiro sinal de avivamento é quando o povo vai para a igreja e tem sede de Deus. Estão me ouvindo? O povo tem sede de Deus. A igreja evangélica brasileira tem sede das bênçãos de Deus e não de Deus. Há muita gente que está dentro da igreja para receber de Deus e não com sede de Deus. E o primeiro sinal de avivamento de um povo, olhe para mim, presta atenção. O primeiro sinal de avivamento de um povo não é cantor evangélico cantando. O primeiro sinal de avivamento numa igreja não é gente pulando de cabeça para baixo. Essa semana um aqui na igreja, né? Falou para mim assim, vai descer 2 bolas de fogo diante da igreja. Estou esperando até agora. Isso não é sinal de avivamento. Primeiro sinal de avivamento é quando as pessoas têm sede da palavra de Deus. Então olhe para mim e preste atenção. Você que está aqui nessa noite que se diz que é crente. Se você não tem sede da palavra de Deus, você não está apto para um avivamento. Se você não tem fome de Deus. Infelizmente, meu coração se entristece porque muitas pessoas deixam de vir na igreja porque falam assim, eu não recebi minha bênção. E se eu não recebi a minha bênção, então eu vou parar de ir na igreja. Se esse é o teu pensamento, pare mesmo. Porque aqui nós vamos continuar pregando o evangelho de Cristo Jesus. E nós queremos pessoas que tenham sede de Deus, porque gente que tem sede de Deus transforma uma cidade. Estão entendendo? Mulheres que têm sede de Deus transformam a sua família. Homens que têm sede de Deus transformam a sua família. Gente que tem sede de Deus. Se o Senhor se agradar de nós, se o Senhor se agradar de nós. Deixa eu dar só um parênteses aqui. Nós temos todo domingo de manhã aqui um negócio que chama CBCM, Centro Bíblico de Capacitação Ministerial, onde a gente ensina o povo a estudar a Bíblia. Um dos sinais de uma igreja em avivamento é quando o povo se reúne para estudar a palavra de Deus. Estão me entendendo? Ah, pastor, tem alguma coisa errada com o senhor, porque eu não sinto fome da palavra de Deus? Você lê a Bíblia?
Tem ótimos pregadores na internet. A maioria é porcaria. Mas tem ótimos pregadores na internet. Minha esposa é testemunha. Eu vou para o banheiro tomar banho, boto uma pregação. Estou andando em casa, tem uma pregação. Estou me alimentando. Estou tendo ideia. Estou me abastecendo. Eu ouço por semana, em média, 5 a 6 mensagens. Ouço Hernandes Dias Lopes. Ouço Ed René. Ouço Leandro Peixoto. Ouço Silas Campos. Algumas vezes Augusto Nicodemos. Estou meio bravo com ele porque ele liberou tatuagem agora. Ouço de vez em quando Solano Portela. Estou ouvindo esses caras. Ouço todo dia Ronaldo Lindório. Estou alimentando a minha? Estou alimentando a minha alma. Preciso de alimento. Preciso de alimento. Se o Senhor se agradar de nós. Estão entendendo, irmãos? Estão entendendo? É mais ou menos como aquelas crianças que dão ordem para o pai. Porque se você não fizer isso, eu não te amo mais. Eu não sou dessa época, mas tem irmãos aqui que é dessa época. Que só comiam à mesa depois que os adultos tivessem comido. Lembra desse tipo de costume em alguns lugares? Errado, na minha percepção. Mas a gente inverteu as coisas. Se o Senhor se agradar de nós. Como que Deus trata essa questão no meio do seu povo? Deus sempre traz livramentos em nossas vidas no momento certo. Capítulo 14, versículo 10 diz: mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Apedrejar quem? Moisés e Arão. Então a glória do Senhor apareceu e todos os israelitas na tenda do encontro. Quando o povo quis apedrejar sua liderança porque estavam sendo incrédulos, a glória do Senhor. E quando se aparece, olha o que o verso 11 diz. E o Senhor disse a Moisés: até quando esse povo me tratará com pouco caso? Até quando, Moisés? Até quando? Até quando? E Moisés se intercede entre Deus e o povo, e Deus alivia a punição para aquele povo. Verso 20 do capítulo 14 diz o seguinte: o Senhor respondeu: eu o perdoei conforme você pediu, Moisés. No entanto, juro pela glória do Senhor que enche toda a terra, que nenhum dos que viram a minha glória e os sinais miraculosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova e me desobedeceram 10 vezes, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá, mas, como meu servo, Calebe. Sabe o que o texto vai dizer mais para frente? Deus diz assim: todo mundo que me tratou com murmúrio e incredulidade vai morrer no deserto. 40 dias para espiar a terra. Por incredulidade e murmuração, aquele povo ficou 40 anos no deserto. 40 anos no deserto. 40 anos no deserto. E sabe o que a palavra de Deus diz? Que exceto Josué e Calebe, todos. É mais ou menos o seguinte, irmãos, deixa eu ilustrar isso para os irmãos. De maneira bem simples, para a gente encerrar. Imagine se essa igreja aqui
ela começa a blasfemar contra Deus. E Deus vem, trata o povo, e mesmo assim o povo não quer se arrepender. Viu as crianças vindo aqui na frente orando? Mesma coisa que Deus falar assim, só as crianças vão entrar na terra prometida. Todos os adultos vão morrer no deserto. É engraçado que a gente é livre para tomar a decisão que a gente quiser. Mas a gente não é livre para escolher as consequências de nossa decisão. Moças e rapazes de nossa igreja, busquem agradar ao Senhor. E se o Senhor quiser, Ele vai me dar alguém para que eu possa compartilhar o resto da minha vida com Ele. Estão entendendo? Se o Senhor se agradar. Se o Senhor se agradar. Você que tem filhos pequenos, nesse mar de incredulidade que vive a nossa geração, continue ensinando seus filhos no caminho que deve andar. E por mais que as pessoas debochem ao redor, continue ensinando a criança no caminho que deve andar, que no devido tempo o Senhor vai te honrar, amém? Estão entendendo o que eu estou dizendo? Daqui a alguns minutos, eu e minha esposa, e mais alguns afins, iremos buscar o meu filho ali em Guarulhos, que está vindo de Belém do Pará. Primeiro semestre de treinamento missionário no campo missionário. Que alegria! Há uma semana atrás, o Roberto Stock recebeu, a Yara recebeu seu filho, nora e neta, servindo a Deus no sul da França. Ensine a criança no caminho, que no devido tempo o Senhor vai te honrar. Estão entendendo? Vai te honrar. Avô feio, netas lindas. Como? Mas olhe para mim e preste atenção, eu posso falar em nome do Roberto. Você acha que não teve dias que o Roberto quis desistir? Que o Roberto quis chutar o pau da barraca? Teve. Teve. E nós podemos falar, e teve. Mas mesmo assim, ensina a criança no caminho. Olhe para mim e preste atenção. Ah, mas fulano diz isso. É melhor a minha filha transar dentro de casa do que fora de casa. Isso, entrega a tua filha para outro mesmo. Ah, mas eu gosto de... Ensina a criança no caminho que deve. Ah, mas a lei diz que não pode. Ensina a criança no caminho que deve andar, que no devido tempo o Senhor vai. O Wellington apresentou Eloá aqui. Wellington, não desista de ensinar a sua filha, bota isso na sua cabeça, não desista de ensinar a sua filha no caminho que deve andar, que no devido tempo o Senhor vai honrar. Com todo respeito, não combinei de falar isso e vou falar, não combinei, se ficar bravo, pode ficar bravo, domingo tem ceia, tem que me perdoar. O João vai mandar a Carol para a Inglaterra, não vai, João? O João vai ficar com saudade, vai ser um tojo aguentar o João aqui, chorando. Mas o João vai ficar tranquilo nas questões éticas. Sabe por quê? Porque João e Cláudia ensinou no caminho que deve. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Amém? A senhora também. Ensina a criança no caminho que deve andar. Agora deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Teu casamento não vai bem? Todo casamento tem altos e baixos. O Senhor disse que a única coisa que pode romper um casamento é o quê? A morte. E por causa da dureza dos corações, o Senhor abriu uma regra de exceção, que é uma regra de exceção e dura ao coração,
e que pesa muito, e que sofre muito, e em alguns casos, exceção, não regra, acontece em casos. Mas olhe para mim e preste atenção. Lute pela sua vida conjugal. Lute pela sua vida conjugal. Lute pela sua vida conjugal. Você não faz ideia como sofre filhos do divórcio. Lute pela sua vida conjugal. Por isso dizer outras coisas. Talvez você nessa noite, você precisa lutar com o seu computador. Talvez você está vendo coisa que Deus não pode estar lá perto. Talvez nessa noite você está lutando com o seu linguajar. Quando sai aqui da igreja, de vez em quando lá fora, você solta umas palavras meio pesadas. Olhe para mim, preste atenção. Talvez você nessa noite, eu quero pregar isso para você, talvez você está lutando no seu coração com inveja. Com inveja. Você quer que ninguém prospere, só você. E quando alguém prospera, você fica por dentro? Ah, Deus, se eu não emagreço, que pelo menos as minhas amigas engordem, para a glória do Senhor. Aí você luta com isso. E talvez nessa noite o Senhor está dizendo para você o seguinte: a quem você vai ouvir? A voz da incredulidade, ou você vai colocar o seu rosto no chão, vai se quebrantar e vai dizer: se o Senhor se agradar de mim, Ele vai guerrear essa guerra no meu coração. Amém? Que Deus nos abençoe, irmãos, a não ficarmos com os nossos corpos estirados no deserto, mas nós entrarmos para aquela terra onde carregamos uva no lombo, porque é terra que emana leite. Você está conduzindo seus filhos para a terra que emana leite e mel. Conduza o seu casamento para a terra que emana leite e mel. Conduza os seus negócios para a terra que emana leite e mel. Conduza o seu coração para a terra que emana leite e mel. Mas por favor, irmão, olhe para mim e preste atenção. Mantenha o seu coração quebrantado à verdade do Senhor. Mantenha o seu coração quebrantado à verdade do Senhor. Que no devido tempo o Senhor vai te honrar. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor. E o nosso Deus, Ele não é Deus que mente. Não interessa o que parente fala, o que ciclano fala, o que beltrano fala, o que fulano aqui na igreja fala, não interessa. O que interessa é a voz de Deus. E se o Senhor se agradar de nós, nós tomaremos posse da terra prometida. Amém? Amém, irmãos? Baixe sua cabeça, vamos orar, já passei demais do meu tempo. Talvez hoje é o dia em oração, aí onde você está. Talvez hoje é o dia de você permitir que o Senhor comece um processo de quebrantamento no seu coração. Um processo de quebrantamento para lutar pelos seus filhos, por sua família, pelo Evangelho de Cristo Jesus. Talvez você está passando por agonias, por lutas, coisa que não passa, tem anos. E as provações nos aproximam de Deus ou nos distanciam de Deus. E nessa noite peça que todas essas adversidades nos coloque com o rosto no chão, como Moisés e Arão. Independente do que vão dizer, é o que Deus vai dizer. E nessa noite em oração, você pode pedir em oração, se o Senhor se agradar de nós. Fala em oração a Deus, né? Senhor, se o Senhor se agradar em oração, Deus, vá à frente. Talvez nessa noite você tenha que pedir que o Senhor vá à frente do seu casamento. Talvez uma peleja que você está tendo no casamento. Talvez uma peleja que você está tendo na criação dos seus filhos. Talvez você, filhos, tem pais difíceis.
e você está se tornando um crente incrédulo, apresente essas pessoas diante de Deus nessa noite. Que a gente não fique no deserto estirado do nosso corpo por incredulidade. Mas nessa noite, não pensando além do que convém, nem aquém do que convém, se o Senhor se agradar de nós. Coloque sua família diante do Senhor. Coloque seus negócios diante do Senhor. Coloque aquelas coisas que você tem até vergonha de orar a Deus, porque dá vergonha quando a gente pensa que a gente faz aquilo. Coloque isso diante de Deus. E diz: Senhor, quebranta o meu coração, Deus. Quebranta o meu coração. Que eu possa sair daqui não dando brado de vitória. Se Deus direcionar, amém, glória a Deus. Mas que eu possa sair daqui com o coração quebrantado, porque é isso que agrada ao Senhor. É isso que agrada ao Senhor. Eu possa sair daqui não desesperado com o que vai acontecer amanhã no governo, com ciclano ou beltrano. Sabe por quê? Porque quando tudo acabar estarei seguro, porque sei que o Senhor me ama. Porque sei que o Senhor me ama. Quando tudo acabar eu vou estar seguro, porque eu sei que o Senhor me ama. E por mais que 10 tragam relatórios pessimistas, você pode viver debaixo da graça do Senhor na adversidade de maneira otimista. Então coloque isso diante do Senhor nessa noite. Talvez você está nessa peleja, meu irmão. E talvez você sequer tem força de orar. E você pode dizer assim: pastor, ore por mim nessa noite. Você levanta a mão assim e fala: pastor, eu estou nessa peleja aí. Estou nessa peleja que o senhor está falando aí. Então ore por mim, pastor, que eu não tenho nem força de orar. Eu estou dentro da igreja, mas eu preciso voltar para Jesus. Amém, 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 amém. Mas alguém está nessa peleja e diz: pastor, ore para mim, para que o Senhor continue quebrantando o meu coração. Amém, 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 querido, amém. Amém, meu querido, amém. Amém, minha querida, amém, minha querida, amém. Amém, minha querida, amém, amém, querido. Amém, amém, meu querido, amém, 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 querido, amém. Amém, minha querida. Pastor, eu estou nessa peleja. E o Senhor conhece o meu coração. E a nossa oração nessa noite é que, se o Senhor se agradar de nós, Ele vai nos dar vitória. Ele vai nos dar vitória em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Ele vai nos dar vitória. Há mais alguém nessa noite que diz: pastor, estou nessa peleja, pastor, ore por mim, para que o Senhor, amém, 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 minhas queridas, amém, 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 minha querida, amém, amém. Senhor, olhe para o coração desses nossos irmãos essa noite. Não só aqueles que ergueram a mão, mas aqueles que estão com o coração apertado nessa noite. Quantas vezes nós falamos que cremos no Senhor, mas vivemos como se não crêssemos. Somos crentes incrédulos. E nessa noite, à luz dessa história, desse fato na história, o Senhor nos ensina que o Senhor é misericordioso. Mas o Senhor não tolera a incredulidade, a murmuração e a rebeldia. Que o nosso coração nessa noite possa estar como na história, o coração de Moisés e Arão. Quando há lutas, quando há dificuldade, nos prostramos em terra e buscamos socorro no Senhor. Que assim possa ser a nossa vida, a cada momento. E quando fazemos isso, o Senhor se agrada de nós. E o Senhor muda a nossa história. Obrigado por essas verdades, ó Deus. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém.